Olá, tudo bem? Tranquilo na santa paz do Senhor Jesus? Mais uma vez aqui com vocês para nós falarmos algo sobre a palavra de Deus, falarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para a gente passar para vocês, aquilo que Deus tem manifestado em nossas vidas, e nós temos, de certa forma, procurado guardar no nosso coração a palavra de Deus, porque ela é muito valorosa, é muito valiosa, para que a gente possa também ter esse ensinamento para compartilhar com os irmãos, com as irmãs, para falarmos aquilo que Deus quer que a gente fala, para orientar, porque é assim que Deus quer na nossa vida, é assim que o Senhor deseja que façamos. Então eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, que nos dê a sua honra, que nos dê essa oportunidade de elevarmos a palavra de Deus, de levarmos a palavra de Deus a mais pessoas, porque o nosso objetivo é esse, não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ganhar fama, mas sim divulgar a palavra de Deus, divulgar aquilo que o Senhor tem ensinado para mim, para ti e para todos aqueles que quiserem aprender, e para todos aqueles que quiserem viver uma nova vida diante do Senhor. Amém? Então, eu convido a você a ler comigo no livro de Juízes, tá? No capítulo 13, o verso 5, que nos diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E no capítulo 14, no verso 4, diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amém? Começamos no capítulo 13, no verso 5, e depois passamos para o 14, no verso 4. Amém? Bom, vamos lá. Essa história que relata aqui na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Juízes, né? No livro de Juízes, começando no capítulo 13, relata a história de Sansão. Tá? Mas antes de chegar a Sansão, começa com Manoá, seu pai, que era casado, e a mãe e a esposa desse rapaz chamado Manoá era estéril. Até que um dia o Espírito Santo, o anjo do Senhor apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e teria um filho. E esse menino seria nazireu de Deus, ou seja, separado, escolhido desde o ventre para começar a livrar Israel. E lá adiante, no capítulo 14, quando a gente vai ler o verso 4, eu quero que vocês leiam depois os capítulos 13, 14 e 15 de Juízes, vocês vão entender um pouco mais. Nesse contexto aqui, o Senhor está dando a oportunidade para o povo ser liberto, porque o povo de Israel naquela época vivia em pecado e não queria se arrepender, não queria voltar aos caminhos do Senhor. Então eles estavam sofrendo por serem desobedientes. Eles eram desobedientes e estavam sofrendo as consequências da sua desobediência. E o Senhor Deus, através desse homem chamado Manoá, concedeu a ele a oportunidade de ser o pai de Sansão, e sua mulher, que era estéril, geraram um filho que deu o nome de Sansão. Esse começaria a livrar o povo. E Sansão, quando ia para a casa da noiva, a moça que ele conheceu, que casaria com ela, ele simplesmente no caminho, quando ia para lá, encontrou um leão, ele matou o leão, despedaçou o leão com a força dos braços, que o Senhor dava a força a ele, e foi lá, pediu a menina em casamento, voltou para sua casa, e depois, quando ele voltou para casar-se, aconteceu que ele parou no meio do caminho e foi ver aquele leão que estava morto.
E dentro daquele leão havia um enxame de abelha com um favo de mel muito bonito, muito lindo. E Sansão pegou daquele favo de mel e saiu comendo e também deu aos seus pais. Mas a Bíblia relata que Sansão não poderia beber bebidas fortes, não poderia comer nada que fosse imundo, muito menos tocar em cadáveres. E quando Sansão voltou do caminho, ele tocou nesse cadáver, fazendo aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Pegou aquele favo de mel que estava dentro do leão morto, da carcaça do leão, e saiu comendo e deu aos seus pais também. Aqui a palavra de Deus está relatando para nós que aquilo que está morto não deve mais ser manifestado por nós, não deve mais ser tocado por nós. Aquilo que morreu para as nossas vidas, aquilo que Deus tirou de nós não devemos voltar mais lá, nos desviarmos do caminho para ir ver como está aquela situação. Porque, amados, creia você ou não, o diabo prepara ciladas, e dentre essas ciladas foi aquele enxame de abelha, aquele favo de mel bonito, estar dentro de uma carcaça que escondia a morte, que escondia a podridão da morte. E Sansão viu ali algo bonito e saiu comendo. Ali Sansão pecou contra Deus. O que aconteceu mais adiante na vida de Sansão, que vocês vão ler depois, vocês chegarão à conclusão de que aquilo ali foi o começo. O que aconteceu lá no fim foi a gota d'água. Amados, eu quero dizer para vocês com esta palavra que o Senhor tem nos orientado. Aquilo que já morreu para nós, aquilo que já não faz mais parte da nossa vida, nós não devemos voltar mais naquele lugar. Nós não devemos voltar mais àquelas práticas. Se você frequentava um bar, bebia muito naquele bar, você não precisa mais entrar naquele bar. Você não precisa voltar mais lá. Porque lá você pode encontrar alguma coisa que pode fazer com que você caia de novo. A Bíblia relata que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então você tem que cuidar disso. Aquilo que não faz parte mais da sua vida, não faz mais parte da sua vida. Esqueça, não volte mais, não olhe mais. Hoje você está casado com uma linda mulher. Hoje você está casada com um belo homem. Não procure mais aquele relacionamento antigo que você teve. Nem para saber como estão, se estão bem, se estão vivos, se estão com saúde. Não, aquilo não faz mais parte da sua vida. Porque aquilo ali pode trazer alguma coisa que pode fazer com que você caia. Foi assim que Sansão caiu comendo daquele mel. Não comendo do mel, porque o mel, na verdade, era doce, mas estava escondendo a podridão da morte na carcaça do leão. Deus fala muitas vezes por parábola conosco para que a gente entenda o propósito dele na vida de cada um de nós. Então eu te peço que neste momento tu esqueça essas coisas, larga tudo de mão, volta para o Senhor e te concentra só no que Ele tem para ti. Te concentra na tua família, te concentra nos teus filhos, te concentra no teu trabalho. Eu sofri muito naquela situação antigamente. Não volte mais lá. Não procure saber mais nada de lá. Aquilo passou da tua vida, aquilo não faz mais parte de ti. Deus tirou aquelas coisas ruins da tua vida. Então, fica no caminho que o Senhor te colocou. Fica naquilo que Deus te deu. Fica naquilo que o Senhor tem para ti. Porque nós, seres humanos, para cair não precisa muito. Porque nós somos fracos, somos pequenos, somos falhos. E se o Senhor não cuidar de nós, nós caímos mesmo. Então, amados, é isso que eu quero te dizer nesse dia, nesta noite, nesta tarde. Não importa. É que tu entenda o que o Senhor quer contigo. É que tu entenda o que o Senhor está fazendo na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos deu cura, nos deu libertação, nos deu uma vida diferente. Não faça como Sansão. Não volte à carcaça morta. Não volte nem para saber o que está acontecendo com aquela carcaça.
Não trilhe outro caminho a não ser aquilo que Deus colocou para ti. Talvez tem coisas que a gente queira muito, que a gente quis muito no passado, e aquilo nos trouxe muito sofrimento. Era um doce que nos fazia mal. Era um doce que era doce ao sabor, mas era amargo no ventre. Não volte mais nisso. Permaneça no Senhor. Aquilo que Deus te deu a oportunidade de tirar da tua vida, glorifique a Deus e prossiga no teu caminho. Amém? Eu quero orar contigo neste dia, nesta noite, nesta tarde. Eu quero orar no momento em que você estiver ouvindo este áudio, estiver assistindo esse vídeo. Pense, da onde o Senhor te tirou e não volte mais lá. Lá não é mais parte da tua vida. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu sabes, Senhor, o intento de cada coração, Tu sabes, Senhor, o que cada um deseja. O Senhor sabe o que cada um passou, o que cada uma das mulheres que estão me ouvindo passou. Mas, Senhor, faça com que as pessoas entendam, Senhor, que Tu tirou-as daquele lugar que é para elas terem uma nova vida, para começarem um novo ciclo. Então, Deus amado, que essas pessoas não voltem mais da onde caíram, da onde sofreram, da onde viveram momentos difíceis. Não, Senhor, não. Aquilo que tentava devorar eles como um leão e que eles conseguiram despedaçar e agora estão livres, então que eles não voltem mais nesse lugar. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, Senhor, e a Tua virtude na vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.